Respire lentamente. Deixe o coração desacelerar. Não importa onde você esteja agora. Talvez esteja em casa, preparando o café da manhã. Talvez esteja dirigindo para o trabalho. Talvez esteja voltando para casa depois de um dia cansativo. Ou quem sabe esteja acordando com o coração pesado, sem muita esperança para enfrentar mais um dia. Bom dia! Com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e a nossa Mãe Maria Santíssima. Hoje é dia 12 de julho e seja bem-vindo à liturgia diária e à nossa Léxio Divina. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você. Hoje vamos rezar juntos com a liturgia deste dia, permitindo que a palavra de Deus ilumine nossa mente, fortaleça nossa esperança e transforme nosso coração. Antes de ouvirmos as leituras, quero fazer um convite. Se você deseja caminhar diariamente com a palavra de Deus, inscreva-se aqui no canal. Todos os dias estaremos juntos para rezar com o Evangelho e permitir que Deus fale ao nosso coração. Deus conhece exatamente o lugar onde você está. Mais do que isso, Ele conhece o lugar onde está o seu coração. Ele sabe das preocupações que você ainda não contou para ninguém. Conhece aquela dor escondida atrás do seu sorriso. Conhece os medos que voltam durante a noite. Conhece as lágrimas que ficaram presas nos seus olhos. Conhece o cansaço de quem luta todos os dias, e mesmo assim, às vezes sente que não está conseguindo avançar. E talvez tenha sido justamente por isso que o Senhor conduziu você até esta meditação. Nada acontece por acaso na vida de quem se deixa conduzir por Deus. Hoje não foi apenas você quem escolheu ouvir esta palavra. Foi a palavra que veio ao seu encontro. Antes mesmo de abrir as Escrituras, o Senhor já preparava este momento. Enquanto você enfrentava suas preocupações, Deus já sabia que hoje iria falar ao seu coração. Por isso, não escute esta meditação como quem procura apenas mais uma explicação sobre o Evangelho. Escute como quem espera uma resposta do céu. Porque Deus continua falando. Ele continua consolando. Ele continua curando. Ele continua semeando esperança nos corações que já estavam quase desistindo. Antes de ouvirmos as leituras, quero fazer um convite. Se você deseja caminhar diariamente com a palavra de Deus, inscreva-se aqui no canal. Todos os dias estaremos juntos para rezar com o Evangelho e permitir que Deus fale ao nosso coração. Vamos rezar juntos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e tudo será criado. E renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes o coração dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Espírito Santo, vem também renovar o meu coração. Hoje eu não quero apenas compreender um texto da Sagrada Escritura. Eu quero encontrar Jesus. Abre os meus ouvidos para que eu escute aquilo que o Senhor deseja dizer somente a mim. Primeira leitura, Isaías capítulo 55, versículos do 10 ao 11. Leitura do livro do profeta Isaías. Isto diz o Senhor: assim como a chuva e a neve descem do céu e para lá não voltam mais, mas vêm irrigar e fecundar a terra, e fazê-la germinar e dar semente, para o plantio e para a alimentação, assim a palavra que sair de minha boca não voltará para mim vazia. Antes, realizará tudo que for de minha vontade e produzirá os efeitos que pretendi ao enviá-la. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmos capítulo 64. A semente caiu em terra boa e deu fruto. A semente caiu em terra boa e deu fruto. Visitais a nossa terra com as chuvas, e transborda de fartura. Rios de Deus que vêm do céu derramam águas, e preparais o nosso trigo. É assim que preparais a nossa terra. Vós a regais e aplainais, os seus sulcos com a chuva amoleceis e abençoais as sementeiras. O ano todo coroais com vossos dons, os vossos passos são fecundos, transborda a fartura onde passais, brotam pastos no deserto. As colinas se enfeitam de alegria, e os campos, de rebanhos. Nossos vales se revestem de trigais, tudo canta de alegria. Segunda leitura, Romanos capítulo 8, versículos do 8 ao 23. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, eu entendo que os sofrimentos do tempo presente nem merecem ser comparados com a glória que deve ser revelada em nós. De fato, toda a criação está esperando ansiosamente o momento de se revelarem os filhos de Deus.
Pois a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua livre vontade, mas por sua dependência daquele que a sujeitou. Também ela espera ser libertada da escravidão da corrupção, e assim, participar da liberdade e da glória dos filhos de Deus. Com efeito, sabemos que toda a criação, até ao tempo presente, está gemendo como que em dores de parto. E não somente ela, mas nós também, que temos os primeiros frutos do Espírito, estamos interiormente gemendo, aguardando a adoção filial e a libertação para o nosso corpo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos do 1 ao 23. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé, na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas, quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa, e produziram à base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que tu falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem, será dado ainda mais, e terá em abundância, mas a pessoa que não tem, será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando, eles não veem, e ouvindo, eles não escutam, nem compreendem. Desse modo se cumpre neles a profecia de Isaías: Haveireis de ouvir, sem nada entender. Haveireis de olhar, sem nada ver. Porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes, e não viram, desejaram ouvir o que ouvis, e não ouviram. Ouvi, portanto, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo, é de momento. Quando chega o sofrimento ou a perseguição, por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra, e ele não dá fruto. A semente que caiu em boa terra é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto. Um dá 100, outro 60 e outro 30. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Talvez você tenha sentido uma pequena paz nascer no seu coração. Talvez ainda não. E está tudo bem. Deus não tem pressa. Como a chuva que cai silenciosamente sobre a terra, Ele trabalha no tempo certo. Na primeira leitura, o Senhor compara sua palavra à chuva que desce do céu. Depois de uma longa seca, basta uma chuva mansa para que a terra volte lentamente a florescer. Assim também acontece conosco. Às vezes, nosso coração parece cansado, endurecido pelas preocupações e pelas decepções. Mas a palavra de Deus vai penetrando devagar, alcançando lugares que nem nós mesmos conseguimos enxergar. Isaías nos faz uma promessa maravilhosa: nenhuma palavra que sai da boca de Deus volta sem produzir fruto. Mesmo quando você acha que nada está mudando, Deus já começou uma obra silenciosa dentro de você. Talvez hoje você olhe para sua família, para o seu casamento, para um filho distante da fé, para sua saúde ou para suas dificuldades e pense que nada vai mudar. Mas o Senhor responde com delicadeza: assim como a chuva nunca cai em vão sobre a terra, a minha palavra jamais será inútil na sua vida. Enquanto nós vemos apenas o presente, Deus já contempla a colheita. Talvez o primeiro milagre que Ele queira realizar não seja mudar imediatamente as circunstâncias, mas fortalecer o seu coração para atravessá-las sem perder a esperança.
O Salmo continua essa mesma mensagem de confiança. Toda a criação canta a bondade de Deus. Os campos florescem, os rios transbordam e a terra produz seus frutos porque tudo permanece sustentado pelas mãos do Pai. Se Deus cuida com tanto carinho da criação, como poderia abandonar você, que é seu filho amado? Talvez hoje seja o momento de descansar novamente nessa certeza. Você nunca esteve sozinho. Mesmo quando Deus parecia silencioso, Ele continuava caminhando ao seu lado. Agora, faça um pequeno instante de silêncio. Respire profundamente e deixe que essa chuva da palavra comece a cair sobre a terra do seu coração. Na segunda leitura, São Paulo nos oferece uma esperança que fortalece a alma. Ele não esconde que a vida tem sofrimentos, mas afirma com convicção que eles não podem ser comparados com a glória que Deus prepara para aqueles que o amam. Talvez você esteja vivendo um tempo difícil. Reza, mas parece que Deus está em silêncio. Luta pela sua família, trabalha com honestidade, enfrenta preocupações e ainda assim, sente o coração cansado. Hoje São Paulo lhe diz, não desista. A história que Deus está escrevendo na sua vida ainda não terminou. Ele compara o sofrimento às dores de um parto. Não são dores de morte, mas de uma vida nova que está para nascer. Talvez Deus esteja gerando em você uma fé mais madura, uma esperança mais firme e uma confiança mais profunda. Muitas vezes queremos que Deus mude imediatamente as situações, mas antes Ele transforma o nosso coração. E, quando o coração muda, começamos a enxergar a vida com os olhos da fé. Preparados por essa esperança, chegamos ao Evangelho. Imagine a cena. Jesus está às margens do mar da Galileia. Uma multidão se aproxima. Cada pessoa carrega suas próprias dores, seus medos e suas esperanças. Entre elas, imagine que você também está ali. Jesus sobe numa pequena barca e começa a ensinar. O silêncio toma conta daquele lugar. Seu olhar percorre cada rosto. Ele não vê apenas uma multidão, vê pessoas, histórias e corações feridos. Assim também acontece agora. Enquanto você escuta esta meditação, Jesus olha para você com infinito amor. Então ele conta uma história simples. Um semeador saiu para semear. As sementes caem em diferentes terrenos. Algumas à beira do caminho, outras entre pedras, outras entre espinhos e outras em terra boa. O mais bonito é perceber que o semeador nunca deixa de lançar sementes. Assim também é Deus. Mesmo quando falhamos, nos afastamos ou recomeçamos inúmeras vezes, Ele continua semeando sua graça em nosso coração. Talvez você tenha pensado que já decepcionou demais o Senhor. Mas hoje Jesus lhe diz, eu ainda acredito na terra que existe dentro de você. Agora imagine que Ele se aproxima, segura uma pequena semente nas mãos, olha nos seus olhos e pergunta com ternura, posso semear novamente no seu coração? Permaneça alguns instantes em silêncio diante dessa pergunta. Jesus nunca força a entrada. Ele espera, com paciência e infinito amor. Ao explicar a parábola, Jesus nos mostra que esses 4 terrenos existem dentro de cada um de nós. Há momentos em que somos terra boa, mas também há dias em que nosso coração está endurecido, cheio de pedras ou sufocado pelos espinhos das preocupações. Pergunte ao Senhor, com sinceridade, como está a terra do meu coração hoje? Talvez o excesso de preocupações tenha endurecido sua fé. Talvez as dificuldades tenham impedido que suas raízes crescessem. Talvez a ansiedade, o medo ou antigas mágoas estejam sufocando a palavra. Mas Jesus não faz essa pergunta para condenar você. Ele a faz para curá-lo. A terra boa não é um coração perfeito. É um coração humilde, que se deixa cuidar por Deus todos os dias. Por isso, entregue agora ao Senhor aquilo que pesa dentro de você. Imagine Jesus retirando as pedras, arrancando os espinhos e derramando sobre sua vida a chuva suave da sua graça. Enquanto Ele trabalha, escute estas palavras. Não tenha medo. Eu nunca desisti de você. Ainda há muito fruto para nascer da sua vida. Talvez hoje o seu fruto seja apenas conseguir perdoar. Talvez seja voltar a rezar depois de muito tempo. Talvez seja abraçar alguém da sua família. Talvez seja procurar o sacramento da confissão. Talvez seja confiar mais uma vez. E isso já alegra profundamente o coração de Deus. Neste momento, quero convidar você a fazer uma pequena oração em silêncio. Imagine que Jesus está ajoelhado diante da terra do seu coração.
Com infinita delicadeza, ele começa a retirar uma pedra. Depois afasta um espinho. Em seguida, derrama sobre essa terra a chuva mansa da sua graça. Não há violência. Não há pressa. Há apenas amor. E, enquanto ele trabalha, talvez repita baixinho: não tenha medo. Eu nunca desisti de você. Ainda há muito fruto para nascer da sua vida. Permaneça por alguns instantes escutando essa voz. Deixe que essas palavras encontrem o lugar mais profundo da sua alma. Porque, quando Jesus fala, nada permanece igual. Sua palavra continua realizando aquilo para o qual foi enviada. E, talvez sem que você perceba, neste exato momento, o Senhor já esteja transformando o terreno do seu coração. Abre os meus olhos para que eu reconheça a presença de Deus até mesmo nas situações que hoje parecem difíceis. Amolece a terra do meu coração. Se ela estiver endurecida pelo sofrimento, se estiver seca pelas decepções, se estiver cheia de espinhos por causa das preocupações, vem, Espírito Santo, faz nascer novamente a esperança dentro de mim. Que nenhuma distração me afaste deste encontro. Que nenhuma ansiedade roube este momento. Que eu consiga permanecer alguns minutos apenas diante da presença de Deus. Amém. Antes de ir embora, escreva aqui nos comentários apenas a palavra que mais tocou o seu coração no Evangelho de hoje. Eu acredito que, quando testemunhamos a ação de Deus em nossa vida, fortalecemos também a fé de outras pessoas. Se você ainda não é inscrito, se inscreva para que amanhã, se Deus quiser, possamos estar novamente reunidos para escutar a sua voz.